projeto ele discute 3 coisas centrais. Assim. A primeira delas é pensar onde está o conhecimento da cultura negra, né? Então, se a gente não está nos livros, se não está nos espaços culturais, onde eles estão e como a gente pode trazer ele para o centro das atenções, para o centro do debate, porque a gente acredita que à medida que a gente faz arte, a gente está pensando nas práticas artísticas, a gente também está falando de militância e fazendo movimento social. Então, o projeto pensa nisso e ele surgiu muito dessa minha motivação de pensar o que aconteceria se na minha universidade, na minha escola, eu tivesse tido contato com esse conhecimento. O que isso ia alterar, impactar na minha produção enquanto artista, enquanto curadora, diretora criativa. São Pedro, quando encontrou o Exu, ouviu. É até que tu tem jeito pra porteiro. Mas dentro e fora do eixo sou eu, Exu sou eu. Tanto no Brasil quanto na África tem acontecido muito esse movimento, né, em que artistas negros têm a oportunidade de dialogar entre si, de poder trocar experiências de produção, do pensamento de arte, da relação entre a arte e a filosofia das tradições afro-brasileiras, né, que são várias, e a relação na contemporaneidade com a circunstância da diáspora africana no Brasil, porque esse tipo de reflexão ela não é realizada em lugar nenhum, né? E a arte é um dos espaços de anarquia mais preciosos para a gente poder ter a liberdade de experimentar uma discussão como essa. O Afrotranscendente ele chega num momento muito poderoso para o artista negro brasileiro, né? Para a artista, para os homens, para as mulheres que têm a arte como voz dessa representatividade. Mas vai para além da representatividade, vai para realmente para um espaço de liberdade do humano, que a gente também quer transcender esse lugar do artista negro para falar só sobre elementos da negritude. A questão da negritude ela pode estar intrínseca ali dentro, mas que ele também consiga construir espaço de reflexão do humano, universalizando a filosofia que está dentro ali da experiência de diáspora. Eu sempre curti fazer colagens. Desde que eu comecei a estudar design e eu tive contato com a colagem em si, eu vi que aquilo, o de dar significado a 2 coisas que são dispersas, você pegar 2 elementos ou 3 ou quantos forem, transformar numa nova coisa, isso eu sempre gostei. E o visual mesmo, disso fazer parte de um lugar e disso alguém fazer, intervir isso, ou então o próprio tempo, tirar e rasgar um detalhe e se tornar uma nova imagem. Eu gosto da estética em si, de como isso se aplica, diferente do grafite. Esse foi o caso de um projeto já que teve chamado Negro Nobre. Como chama? Negro Nobre, que eu pegava, mais uma vez trabalhando nessa questão da linguagem, do significado, de tirar um pouco o olhar que a gente tem tradicional. Eu pegava quadros barrocos, renascentistas, entre 1600 e 1800 e pegava um personagem da cultura brasileira e negra e colocava dentro desse quadro. Então, virava um imperador nos moldes europeus, só que de pele negra. Como eu sou do Rio, pensando em questão de comunidade e tal, a criançada tem acesso à arma e à violência muito cedo, né? Então, uma das colagens que eu já fiz é isso, é um garoto em cima de uma pomba branca, né? Só que ele tá carregado de um fuzil e tal e com uma granada, né? Como se estivesse voando nessa pomba, mas meio que violência, ao mesmo tempo uma busca por paz e tal. A Diane me conheceu num projeto que eu fiz bem específico, que foi durante o Visualismo, um festival no Rio.
E o local onde foi realizado esse evento, ele trazia muita história, né? Que foi a Praça Mauá. Apesar do tema livre, cada artista buscou um tema para falar no seu projeto. E eu acabei falando sobre a chegada dos escravos no Brasil, porque justamente nessa região foi um dos portos onde mais chegaram escravos no Brasil, né? Então eu apresentei um projeto chamado Alma, convidei um outro artista para fazer a parte sonora, e o Magabô, que tem uma pesquisa bem legal sobre música regional, mundial, até não só brasileira. E a gente apresentou uma performance audiovisual com essa temática dos escravos e como o negro é visto dentro da sociedade até hoje, né? A gente vem de uma história que passa pelo sistema de escravidão e a gente chega em um dado momento do Brasil onde a miscigenação ela é produto, ela é ferramenta dispositiva para que haja esse apagamento, né? Então, esse apagamento ele acontece estrategicamente para e passo, paralelo ao genocídio. Então, a gente não tem o corpo físico e a gente não tem o intelecto, a gente não tem as relações cognitivas, a gente não tem o sensível, a gente não tem esse conhecimento mapeado, cartografado, registrado, nem salvaguardado. Então, quando a gente pensa, né, por que o cungado, o reinado é colocado no lugar do folclórico? Né? Por que isso não é a cultura brasileira? Porque isso tem um lugar de subalternidade, de diferença. Então o epistemicídio é esse movimento de tentar apagar toda e qualquer marca, todo e qualquer conhecimento, crenças e valores da cultura negra no Brasil. O africano conhecia mata na África. Aqui quem conhecia eram os indígenas, os nativos, e eles foi que permitiram aos negros se adentrarem, a fugirem, a formar quilombos. Então, a gente ter essa mistura da língua africana com as línguas indígenas também, que infelizmente o Brasil não dá muita conta e não dá muita importância, e com o português. Quer dizer, o português a língua portuguesa conseguiu uma roupagem africana e indígena. Ainda não chegamos no nível, né, que a gente possa se dizer que há uma democracia racial, que há uma democracia étnica no país, porque todo esse contexto, essa conjuntura de produção negra, ela ainda é invisibilizada em relação às demais. Mas eu percebo que é nesses experimentos, é nesses espaços de provocação, seja escrevendo um texto, escrevendo um livro, usando a mídia, plataforma digital, a internet, como também um suporte de provocação, produzindo vídeos, contando histórias, remontando contextos de encenação nas artes, no teatro, na dança, na música, que a gente vai fazer com que essa produção ela seja fluida, que ela realmente se espalhe, saia do seu contexto originário e passe a dialogar com outras pessoas, como você está dizendo, né, para outros cidadãos não negros. Ainda há muitos enfrentamentos, há muitos avanços e essa conta ainda ela não fecha, ela não está equilibrada. A gente tem respostas de retrocesso político, inclusive, né, sobretudo, que vão também impactar nessa, talvez, estabilização da compreensão da sociedade em relação ao que é racismo, ao que é discriminação e como a gente perde como humanidade, como sociedade, se relacionando dessa forma.